Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, O Preço da Imortalidade. Capítulo 191. Yahiko Nagato Conan. Quando a liberação de Madeira aparece na batalha, tudo acaba. A resposta é definitivamente sim. Presos pela força emaranhada da liberação de Madeira, nem Anzo nem a salamandra gigante sob ele conseguiam se mover. O chakra de seus corpos foi rapidamente drenado pela absorção implacável do jutsu. O rosto de Anzo se contorceu de dor, seu corpo dilacerado pela agonia. Enquanto lutava violentamente, sua máscara de gás foi arrancada, caindo no chão. Um gás roxo venenoso começou a vazar do ferimento em seu abdômen, perfurado pela liberação de Madeira. Você, esse bastardo! As pupilas de Anzo dilataram-se enquanto ele encarava Kakuzu. Desde muito jovem, Anzo teve uma glândula venenosa implantada em seu corpo, proveniente de uma salamandra gigante, tornando tóxica toda a sua respiração. Pessoas comuns não conseguiam sequer chegar perto dele, razão pela qual ele sempre usava uma máscara de gás e respirava pela boca. Mas agora, com a glândula venenosa rompida, até o próprio Anzo mal conseguia suportar as toxinas mortais que se espalhavam por seu corpo. Ajoelhado sobre a cabeça da salamandra, os olhos de Anzo se fecharam gradualmente. O outrora poderoso líder da Terra da Chuva finalmente havia caído. Alguns poderiam pensar que um homem conhecido como semideus do mundo Shinobi não pereceria tão facilmente. Mas se você perguntasse a Kakuzu, ele diria que o título de semideus de Anzo não era diferente do de Hokage mais forte de Hiruzen Sarutobi, principalmente fruto da bajulação de seu próprio povo em Amegakure. A maior vantagem de Anzo sobre os outros era o fluxo constante de veneno em seu corpo. Em outros aspectos, ele era meramente mais forte do que a média dos ninjas de nível Kage. Caso contrário, ele não teria sido usado como trampolim para o aumento da reputação de Mifune durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Com tudo resolvido, Kakuzu saltou da torre. A notícia da morte de Anzo logo se espalharia pelo mundo ninja, alcançando o efeito desejado. As consequências seriam deixadas para os líderes das diversas aldeias lidarem. Sob a leve garoa da Terra da Chuva, Kakuzu se preparou para partir. No entanto, partir não seria tão fácil quanto chegar. Passos ecoaram. À sua frente, dezenas de ninjas de manto negro avançavam, com os pés chapinhando no chão molhado. Kakuzu mal olhou para eles, eliminá-los não levaria mais de 1 minuto. Mas antes que pudesse agir, a figura mais à frente entre eles levantou a mão de repente, sinalizando para os outros pararem. Além disso, o líder também ordenou que seus companheiros baixassem a guarda antes de avançarem lentamente. Com licença, você é Kakuzu-sama? Você me conhece? Kakuzu estreitou os olhos. Não se lembrava de ter conhecidos na Terra da Chuva. Entretanto, ao ouvir sua confirmação, o jovem de cabelos alaranjados diante dele abriu um largo sorriso. Nunca imaginei encontrar Kakuzu-sama aqui. Que encontro feliz! Ouvi falar dos seus feitos, Kakuzu-sama. Você é um shinobi poderoso que sobreviveu ao período dos reinos combatentes. Sempre o admirei. Ouvindo as palavras do jovem, Kakuzu riu baixinho. Ele não esperava que sua reputação tivesse se espalhado tanto. Seria possível considerar isso como ter uma fã? A essa altura, o jovem de cabelos alaranjados e seus companheiros já estavam mais próximos. Ele ergueu o polegar, apontando para si mesmo com um sorriso radiante e confiante. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Yahiko. De certa forma, Kakuzu-sama, nós temos uma conexão. Meu professor era Jiraiya-sama. Ouvi dizer que você já o conheceu. Ao se apresentar, Yahiko gesticulou para seus companheiros. Essas pessoas são amigas minhas que pensam como eu, e juntas, formamos uma organização. Quase me esqueci. Esta é Nagato, e ela é Conan. Nós 3 treinamos com Jiraiya-sama. O olhar de Kakuzu se voltou para a garota de cabelos azuis parada ao lado de Yahiko. Conan lhe ofereceu um sorriso tímido antes de se curvar em um ângulo perfeito de 90 graus. Kakuzu-sama, é uma honra conhecê-lo. Meu nome é Conan. Por outro lado, o ruivo Nagato era visivelmente menos extrovertido que Yahiko e Conan. No entanto, manteve uma postura educada, curvando-se levemente ao cumprimentar Kakuzu. Kakuzu-sama, meu nome é Nagato. Por favor, nos guie com cuidado. Vestido com uma capa de chuva, Nagato ofereceu um sorriso caloroso, embora parecesse não saber o que mais dizer. Kakuzu assentiu, mas prestou pouca atenção aos outros. Seu foco estava inteiramente nos olhos de Nagato, aqueles olhos misteriosos com círculos concêntricos. Ele deu um passo à frente. Então, vocês são alunos de Jiraiya e formaram uma organização chamada Akatsuki para criar um mundo pacífico que vocês imaginam. Repetindo as palavras de Yahiko, Kakuzu observou o jovem líder assentir entusiasticamente. Sim, Kakuzu-sama. Buscamos a paz verdadeira e para isso, meus companheiros e eu estamos trabalhando incansavelmente. Ainda somos jovens e temos muito a aprender. Se cometermos algum erro, por favor, nos oriente. Kakuzu deu um leve sorriso irônico. Yahiko, como ele deveria dizer? O jovem o lembrava de um universitário idealista transbordando paixão e ambição, ansioso por dar uma contribuição significativa à sociedade. Ele entrou no mundo real com grandes esperanças, acreditando que poderia se tornar uma força essencial para o bem. Foi um sentimento agradável, mas a realidade muitas vezes era cruel. Então me diga, Yahiko, o que traz você e seus companheiros aqui? Kakuzu continuou andando enquanto falava. Recebemos uma intimação de Anzo-sama, então viemos prestar apoio, respondeu Nagato seriamente. Kakuzu quase caiu na gargalhada. O peso daquela declaração era equivalente ao de um recém-formado sendo enganado por um vigarista. Eles nem sequer tinham descoberto que tipo de pessoa Anzo realmente era, mas estavam dispostos a agir como sua vanguarda. Não faziam ideia de que, na linha do tempo original, Anzo era o início do pesadelo deles.
Kakuzu balançou a cabeça. Yaiko, aquele jovem brilhante e esperançoso, ainda era ingênuo demais. Mas algumas coisas já haviam mudado. E agora, uma oportunidade de ouro estava diante dele. Yaiko, você diz que quer a paz verdadeira? Então deixe-me dizer, só há uma coisa que você precisa fazer para alcançá-la. O que foi? Yaiko perguntou, confuso. O corpo de Kakuzu subitamente se mobilizou com uma intenção assassina. Seu braço de ferro disparou para a frente, agarrando os cabelos ruivos de Nagato. Ah! Nagato soltou um grito quando Kakuzu o levantou do chão sem esforço. O ataque repentino pegou Nagato completamente desprevenido. Seu Rinnegan brilhou e seus instintos shinobi se manifestaram. Ele apoiou as pernas no peito de Kakuzu, tentando se soltar, enquanto suas mãos formavam selos para um contra-ataque. Ao lado deles, Yaiko e Konan estavam igualmente atordoados. A timidez juvenil de Konan evaporou-se num instante. Ela correu para frente, agarrando o braço de Kakuzu em desespero. Kakuzu-sama, Nagato é nosso camarada. Ele não é um inimigo. Capítulo 192. Matar ou não matar. Solte Nagato. Por que você está nos atacando do nada? O chamado veterano do mundo ninja? Eu não aceito isso. Os membros da Akatsuki ficaram chocados com o ataque repentino. Instintivamente, ergueram suas kunai, prontos para retaliar contra Kakuzu. No entanto, antes que pudessem agir, uma voz severa soou, interrompendo-os. Fiquei no chão. Os membros da Akatsuki ficaram atonitos, voltando os olhos para Yaiko que havia falado. Ele ignorou a confusão e rapidamente deu um passo à frente, olhando diretamente para Kakuzu. Nagato e eu crescemos juntos. Fomos ambos alunos do Jiraiya Sensei. Ele não é uma má pessoa. Acho que tudo isso é um mal-entendido. Por favor, deixe-o ir. Ah? Kakuzu lançou um olhar de soslaio para Yaiko. O jovem ainda era inexperiente nos costumes do mundo, mas Kakuzu tinha que admitir que possuía um carisma natural. Era inteligente, otimista e articulado, mantendo a compostura mesmo em momentos de crise. Tais qualidades eram louváveis. Retraindo ligeiramente sua intenção assassina, Kakuzu observou Nagato. Apesar de ter a oportunidade de completar um selo de mão em menos de um segundo, Nagato hesitou no momento final, interrompendo seu jutsu. Os olhos de Nagato, cheios de dor e relutância, encaravam Kakuzu, como se ele não conseguisse entender o que havia feito de errado. Considerando todos esses fatores, Kakuzu decidiu que valia a pena trocar algumas palavras com aqueles jovens novatos. Ele afrouxou um pouco o aperto, permitindo que os pés de Nagato tocassem o chão, aliviando um pouco seu sofrimento. Então, encarou Nagato de frente. Tudo isso, é por causa dos seus olhos. Se alguma coisa neste mundo pode ser chamada de amaldiçoada, são esses olhos. As palavras de Kakuzu foram firmes e absolutas. Ele sabia muito bem que aqueles olhos pertenciam ao Uchiha Madara. Sem eles, o envelhecido Madara jamais teria tido a chance de retornar ao mundo ninja. Seu tempo já teria acabado há muito tempo. Mesmo que ele fosse revivido pelo Edo Tensei, Kakuzu não ficaria muito preocupado. Mas para Yaiko e Konan, suas palavras foram totalmente chocantes. Após um longo silêncio, Konan de repente levantou a voz em protesto. Não, Jiraiya Sensei nos disse uma vez que estes são os olhos do sábio. Somente o lendário sábio dos 6 caminhos os possuía. Textos e lendas antigas em todo o mundo ninja registram isso. A voz de Konan era alta e determinada. Ela finalmente havia encontrado uma maneira de defender Nagato. Entretanto, Kakuzu apenas balançou a cabeça e voltou seu olhar para Nagato. Se estes são realmente os olhos do sábio, então por que residem em seu corpo? Você acha que o mundo simplesmente distribui tais presentes de graça? O Rinnegan de Nagato cintilou. Ele era membro do clã Uzumaki, um povo conhecido por suas imensas reservas de chakra. Quando criança, certa vez questionou seus pais sobre seus olhos incomuns. Eles lhe disseram que ao nascer, seus olhos eram normais. Mas uma noite quando ele tinha 3 anos, depois que seu chakra amadureceu, seus olhos inexplicavelmente se transformaram no Rinnegan. Uma percepção repentina o atingiu. Quando Konan estava prestes a continuar discutindo, Nagato levantou a mão, parando-a. Ele concentrou sua atenção em Kakuzu. Lorde Kakuzu, quando vivíamos com Jiraiya Sensei, ele falava muito de você. Também ouvimos muitas histórias sobre você no mundo ninja. Eu escolho acreditar que você não é alguém que mata inocente sem motivo. Mas será que a minha morte realmente trará paz ao mundo ninja? Nagato. A voz de Konan tremeu, à beira das lágrimas. Mas Nagato apenas balançou a cabeça. Jiraiya Sensei me disse uma vez que eu poderia ser a criança da profecia, aquela destinada a trazer grandes mudanças ao mundo, seja para o bem ou para o mal. Agora parece que sou o prenúncio do desastre. Não quero me tornar o demônio que traz a ruína ao mundo ninja. Ao ouvir isso, Kakuzu estreitou os olhos levemente. Disposto a se sacrificar pela paz no mundo ninja, Nagato, mesmo tão jovem, já tinha esse nível de consciência? Embora sua infância tenha sido marcada pela perda dos pais para o shinobi de Konoha, os anos de ensino de Jiraiya claramente apaziguaram seu ódio. Vivendo ao lado de Yaiko e Konan, ele levou uma vida humilde porém gratificante. Sua decisão de ingressar na Akatsuki nunca foi por poder ou conquista. Ele nunca buscou dominar com os olhos do seu suposto sábio, nem alimentou ilusões sobre alcançar a paz por pura força de vontade. Ele apenas seguia os ideais de Yaiko. E agora ele estava disposto a pagar o preço por esses ideais. Assim como, no curso original da história, Yaiko se jogou voluntariamente na kunai de Nagato pelo bem de Konan. Nagato fez tudo isso simplesmente para proteger o vínculo que ele mais prezava. No momento em que esses pensamentos passaram pela mente de Kakuzu, Yaiko deu um passo à frente. Ele não tinha intenção de tentar um resgate imprudente. Sabia muito bem que a antiguidade de Kakuzu excedia até mesmo a de Jiraiya. Eles não tinham chance contra ele, e forçar uma luta só levaria a mortes desnecessárias. E assim, com um baque alto, Yaiko caiu de joelhos, curvando-se profundamente até que sua testa tocasse o chão.
Senhor Kakuzu, os assuntos que você e Jiraiya-sensei discutiram estão muito além da minha compreensão. Não sei o que o futuro reserva. Se Nagato realmente mudar, se ele algum dia se tornar um monstro que ponha em perigo o mundo ninja, então eu imploro, mate-me na frente dele. Que minha morte fique para sempre gravada em sua memória, para que sempre que ele vacilar, se lembre deste momento. É a única coisa que posso fazer. Por favor, atenda-me esse pedido. Suas palavras chocaram todos os presentes. Conan começou a chorar, agarrando-se a Yaiko e implorando para que ele parasse. Mas Yaiko permaneceu firme. Ele ergueu a cabeça, olhando para Kakuzu com determinação inabalável. Então, virou-se para Nagato, cujo corpo inteiro tremia. Nagato, lembre-se, não importa o que aconteça no futuro, use a união e o amor que lhe ensinei para mudar este mundo. Não importa o quão difícil seja, eu sempre estarei cuidando de você, de outro mundo. Yaiko, não faça isso. A voz de Nagato falhou. Kakuzu observou a cena se desenrolar e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo se agitar dentro dele. Uma vida inteira de derramamento de sangue o havia anestesiado para o significado da vida e da morte. As pessoas buscavam poder, riqueza, influência e companheirismo. Mas poucos eram como Yaiko, dispostos a dar tudo por seus companheiros. Talvez esse fosse o verdadeiro poder dos laços. A amizade entre Yaiko, Nagato e Conan pode até ser mais pura que a de Naruto e Sasuke. Eram crianças que cresceram em meio à guerra e à perda, aquelas que entendiam o verdadeiro valor do companheirismo. Neste mundo de derramamento de sangue, eles criaram algo quente e inquebrável. Kakuzu voltou seu olhar para Nagato. Com tudo o que aconteceu, ele escolheria matar, ou não? Capítulo 193. Seguindo. Dentro da torre de aço de Amegakure, a visão do corpo sem vida de Anzo deixou Yaiko e os outros em choque. O homem outrora aclamado como semideus havia caído de forma tão inesperada. Mas o que o surpreendeu ainda mais estava por vir. Pilhas de cartas descobertas no escritório de Anzo arregalaram os olhos de Yaiko e dos membros da Akatsuki presentes. Impossível. Como Anzo pôde fazer isso? Yaiko ainda estava cambaleando de descrença quando um membro da Akatsuki arrastou alguém de fora e o jogou aos pés de Yaiko. Líder, é esse cara. O nome dele é Akami, um dos secretários de Anzo. Ele acabou de confessar tudo. Essas cartas foram todas escritas pelo próprio Anzo. Ele queria eliminar a Akatsuki. Furioso, um dos membros chutou Akami, fazendo cair no chão diante de Yaiko. Diante da fúria ardente dos membros da Akatsuki, Akami não ousou esconder nada. Ele despejou tudo o que sabia com a voz trêmula, como se estivesse despejando um saco de feijões. Sim, é isso mesmo. Lord Anzo não, Anzo. Ele estava em contato secreto com os Danzo de Konoha. Seu objetivo final era eliminar todos vocês. Yaiko agarrou Akami pelo colarinho, com a voz trêmula. Por quê? Tudo o que queríamos era proteger a paz conquistada com tanto esforço. Eu sempre segui a liderança de Anzo. Sempre que ele pedia minha ajuda, eu atendia sem hesitar. Por que ele me trairia assim? Seus olhos injetados de sangue refletiam uma mistura de raiva e traição. A dor de ter sido enganado distorceu seu rosto outrora belo e virtuoso. Ao lado dele, Conan afagou-lhe gentilmente as costas, tentando acalmá-lo. Kakuzu, por outro lado, sentava-se perto, tomando chá com indiferença. Ser enganado era doloroso, mas Yaiko ainda não havia atingido o ápice do verdadeiro sofrimento. Seu momento mais doloroso ainda estava por vir. Vendo o desespero de Yaiko, Akami não ousou esconder mais nada. Ajoelhou-se e continuou. Anzo temia perder seu poder acima de tudo. Qualquer um que ameaçasse sua posição era eliminado sem hesitação. Mas nunca pretendemos nos rebelar contra a Megakure. Nunca tentei tomar o lugar dele. Ainda assim, a Akatsuki se fortaleceu. Você não chama mais seus subordinados de subordinados, mas sim de camaradas. Seus ideais influenciaram profundamente a geração mais jovem de Amegakure. Muitos preferem segui-lo do que Anzo. É por isso que ele decidiu que você deveria ser erradicado. Yaiko sentiu a mente vacilar, os pensamentos turvos. Ele caiu no chão, com suor frio escorrendo pelas costas. Se as coisas tivessem seguido o curso original, ele teria confiado cegamente em Anzo e levado seus companheiros para uma armadilha mortal. Percebeu, com o coração apertado, que sua confiança quase os havia condenado a todos. Um profundo sentimento de culpa o dominou. Eu quase levei meus camaradas para o abismo. Yaiko, chega. Conan e Nagato falaram com as vozes cheias de preocupação. Anzo está morto. Kakuzu cuidou disso. Acabou. Não fique remoendo isso. Por quase 20 minutos, Yaiko permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos. Então, respirando fundo, levantou-se lentamente. Não podia se dar ao luxo de cair, não agora. Ele não estava mais apenas representando a si mesmo, carregava consigo as esperanças da Akatsuki. Se vacilasse, seus companheiros se perderiam. Preparando-se, ele se virou para Kakuzu e fez uma profunda reverência. Kakuzu-sama, não tenho palavras para agradecer. Sem você, eu poderia ter levado todos à ruína. Sou indigno de ser o líder deles. Kakuzu se levantou e deu um tapinha no ombro de Yaiko. Não se subestime. Acredite em si mesmo. Você consegue. Pelo menos eu acredito em você. Em qualquer mundo, inúmeros pioneiros se perdem no rio do tempo. Aqueles que sobrevivem nem sempre são os mais fortes ou os mais inteligentes, mas frequentemente são os mais sortudos. Esta lição aprofundaria a compreensão de Yaiko sobre a natureza humana. Da próxima vez, ele não cometeria um erro tão simples. Kakuzu se endireitou e lhe deu uma rara palavra de encorajamento. Use bem suas habilidades de liderança. Lidere a Megakure com união e amor. Yaiko ficou surpreso. Kakuzu-sama, isso é realmente apropriado? A Megakure ainda tinha um daimyo. Seria realmente correto um líder de aldeia assumir o comando sem a aprovação do daimyo? Kakuzu deu um sorriso irônico. Se eu digo que é apropriado, então é.
Notícias de Amegakure logo abalaram todo o mundo Shinobi. Anzo, a salamandra, havia sido eliminado por Kakuzu e com seu apoio, Yaiko ascendeu como novo líder de Amegakure. Para 5 grandes nações, isso não passou de mais uma mudança política em um país menor. Nações pequenas eram propensas à instabilidade, e tais disputas por poder eram rotineiras. Mas para as nações menores foi um evento sísmico. Muitos deles desejavam se unir e condenar as ações de Kakuzu. Falavam com justa indignação, mas nenhum ousava agir. Afinal, quem sabia se o próximo alvo de Kakuzu seriam eles? Em vez de se oporem a ele, silenciosamente retiraram todos os seus planos anteriores contra a Terra dos Dragões. 5 meses se passaram. Os assuntos internos de Amegakure estavam resolvidos. Yaiko havia se consolidado como líder e, sob a orientação de Kakuzu, tornará-se mais hábil em lidar com assuntos governamentais. Com o apoio meticuloso de Konan ao seu lado, parecia improvável que surgissem grandes problemas. Nagato, você realmente tem que ir embora? Talvez eu devesse falar com o Sr. Kakuzu novamente. Yaiko e Konan olharam para Nagato com relutância. Mas Nagato estava tranquilo. Por que vocês dois estão agindo assim? Não é como se fossemos nos separar para sempre. Estou apenas treinando com o Lord Kakuzu, da mesma forma que treinamos com o Jiraiya Sensei. Ele fez uma pausa e passou a mão na área ao redor dos olhos. Além disso, se um dia eu perder o controle, confio que o Sr. Kakuzu é forte o suficiente para me impedir. É por isso que ficar ao lado dele é, na verdade, a escolha mais segura para mim. Nagato sorriu enquanto falava. Ele também era um órfão de guerra, mas Yaiko e Konan lhe mostraram o que significava ser amado. Com eles em seu coração, ele sabia que jamais se tornaria alguém que prejudicasse os outros. Não se arrependia de sua decisão. Nagato estendeu a mão, agarrando a mão de Yaiko com uma e a de Konan com a outra, apertando-as firmemente. Não se preocupem, eu os visitarei com frequência. E da próxima vez que eu voltar, espero que vocês dois não sejam mais apenas companheiros de equipe. Vocês já deveriam ser um casal oficial. Ha ha ha. Nagato não costumava ser alguém que brincava, mas num momento como esse, ele decidiu de repente ir com tudo. O rosto de Konan ficou vermelho de vergonha instantaneamente, pega completamente de surpresa. Yaiko também parecia perturbada. Seu desgraçado. Que bobagem você está dizendo? Nagato, quem te ensinou a dizer coisas assim? Vendo suas reações estranhas, Nagato pareceu ainda mais satisfeito. Yaiko, Konan, vocês realmente acharam que eu não tinha percebido? Tudo bem, se não vão admitir. Yaiko, por que não soltam a mão da Konan logo? Vocês estão segurando ela tempo demais. O rosto de Yaiko ficou completamente vermelho. Droga, Nagato. Você está pedindo por isso hoje. Não fuja. Capítulo 194. A terceira grande guerra ninja começa. Senhor Kakuzu, estou pronto. Nagato estava diante de Kakuzu, com uma mala de viagem pendurada no ombro. Ele já havia se despedido dos companheiros e não tinha mais nenhum apego. Yaiko disse que seguirá suas instruções, Lord Kakuzu. Ele se concentrará exclusivamente na defesa de Amegakure e não se envolverá em conflitos em outros lugares. E de acordo com relatórios de inteligência, o atrito de longa data entre o País do Vento e o País do Fogo evoluiu de escaramuças localizadas para uma guerra em larga escala. Ao mesmo tempo, o País da Terra, vendo uma oportunidade de lucro, também lançou um ataque ao País do Fogo. Esta última informação era uma mensagem que Yaiko havia confiado a Nagato para entregar a Kakuzu. Yaiko queria transmitir que o mundo ninja estava à beira de uma crise e a terceira grande guerra ninja já havia começado. Ele também queria lembrar Kakuzu de garantir a segurança da Terra dos Dragões. Kakuzu assentiu ao ouvir isso. Yaiko era inteligente e politicamente astuto. Com ele no comando, mesmo que Amegakure estivesse entre as grandes nações, era improvável que enfrentasse grandes problemas. Vamos! Kakuzu se levantou, vestiu sua capa de chuva e saiu de Amegakure ao lado de Nagato. A viagem de volta à Terra dos Dragões foi relativamente tranquila. Eles passaram por várias cidades ao longo do caminho, já que as 5 grandes nações ainda estavam aderindo aos tratados de guerra. Pelo menos nos estágios iniciais da guerra, eles exerceram um certo grau de contenção, tentando evitar espalhar o conflito para áreas civis. No entanto, quando a guerra atingiu seu auge e as emoções estavam à flor da pele, era incerto se tal contenção se manteria. Durante toda a jornada, Kakuzu e Nagato permaneceram em silêncio. Embora Nagato tivesse escolhido seguir Kakuzu voluntariamente, era evidente que por nunca ter saído de Amegakure, nunca tendo se separado de Yaiko e Konan, ele estava nervoso. Sua respiração estava deliberadamente controlada, como se estivesse tentando se acalmar. Por fim, ele não conseguiu mais se conter e fez sua primeira pergunta a Kakuzu. Senhor Kakuzu, se meus olhos estão destinados a trazer desastre para o futuro do mundo ninja, seria possível destruí-los agora? Dessa forma, eu nunca teria a chance de causar mal ao mundo. Kakuzu parou de repente e lançou um olhar profundo e significativo para Nagato. Ele previra que o garoto se sentiria desconfortável, mas não esperava que suas primeiras palavras fossem aquelas. Nagato estava disposto a se sacrificar pela paz do mundo ninja. Naquele momento, ele era realmente uma criança de bom coração. Quanto à ideia de destruir os próprios olhos, esse tipo de medida extrema não era inédito nos últimos anos. O próprio Kakuzu já havia considerado isso. Ele se lembrava vagamente de um certo ponto na linha do tempo em que os olhos de um suposto sábio foram destruídos com nada mais do que uma kunai. Se o Rinnegan de Uchiha Madara fosse completamente erradicado, a ressurreição de Madara se tornaria impossível. Mas analisando mais profundamente o assunto, Kakuzu viu uma questão mais séria. Madara não era o verdadeiro inimigo, o Zetsu Negro era. Os Otsutsuki eram. Destruir o Rinnegan significaria eliminar completamente o renascimento de Uchiha Madara, mas isso não encerraria a missão de Zetsu Negro de ressuscitar sua mãe.
porque o verdadeiro protagonista desta história, aquele que manipulava os fios, ainda estava vivo. Zetsu Negro não hesitaria em esperar mais 1000 anos, continuando sua busca por uma oportunidade. Durante os primeiros 1000 anos, ele encontrou Indra e Uchiha Madara. Nos 1000 anos seguintes, quem sabia o que ele poderia descobrir? Dito isso, na situação atual, Kakuzu estava em vantagem. Tanto ele quanto o Zetsu Negro eram essencialmente imortais, e por um longo período de tempo, ele conseguiu manter o Zetsu Negro suprimido. Se as coisas continuassem como estavam há séculos, quem poderia dizer o que aconteceria no futuro? Kakuzu estava descoberto, enquanto o Zetsu Negro espreitava nas sombras. Mesmo que ele virasse o mundo ninja de cabeça para baixo, não havia garantia de que conseguiria realmente encontrar e eliminar Zetsu Negro. Em vez de perseguir o desconhecido, era melhor resolver as coisas de uma vez por todas. Até um leão mostra toda a sua força ao caçar um coelho. Enquanto o Rinnegan existisse, o Zetsu Negro jamais abandonaria esse plano. Madara, Nagato está sob minha orientação agora. Como você tentará ressuscitá-lo? Kakuzu ponderou a questão, mas logo a descartou. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Nagato, seu olhar se voltando para o horizonte. Não vou te matar e não vou tirar sua luz. O futuro não é tão sombrio quanto você imagina. E você não precisa se esforçar carregando sacos de arroz todos os dias. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Seus olhos permaneceram fixos no caminho à frente. Madara, Zetsu Negro, venham logo. Só terei paz quando resolver isso de vez. Nagato olhou para Kakuzu, meio que entendendo suas palavras, e finalmente assentiu. Ele ainda não compreendia completamente o que seus olhos lhe trariam no futuro, mas decidiu encarar o mundo com gentileza. Não demorou muito para que Kakuzu e Nagato chegassem à Terra dos Dragões. Quando Ni viu Nagato, ficou visivelmente surpresa. Afinal, os olhos do lendário sábio eram impressionantes demais para serem ignorados. Depois de acomodar Nagato em seus aposentos, Kakuzu se virou para Ni. Estabeleça um canal de comunicação direto com a Megakuri. Preciso ser informado de qualquer desenvolvimento por lá imediatamente. Entendido. Kakuzu suspeitava que o próximo passo de Zetsu Negro provavelmente envolveria Yahiko e Konan. No entanto, Yahiko agora era o líder de uma vila inteira, o que o tornava um alvo difícil. Kakuzu vigiaria de perto os negócios de Amegakuri, e quando chegasse a hora, não hesitaria em revelar certas verdades a Nagato. Nesse caso, mesmo que Nagato guardasse ressentimento, ele seria direcionado apenas aos verdadeiros mentores, Zetsu Negro e Madara, e não ao mundo inteiro. Depois de colocar tudo em movimento, Kakuzu perguntou de repente, e quanto a Sakumo? Ele já estava de volta há algum tempo, mas ainda não havia sentido a presença de Sakumo Taki. Isso era incomum. Ni hesitou por um momento, desajeitadamente jogando o cabelo para trás. Kakuzu-sama, eu ia te contar. Parece que algo grande aconteceu em Konoha. Sakumo-sama já correu para lá, e levou Tsunade-sama com ele. Seu desconforto vinha do fato de ambos terem sido trazidos para cá por Kakuzu, mas terem partido sem a sua aprovação. Isso contaria como deserção? Ela entregou uma carta a Kakuzu, uma que Sakumo havia deixado para ele. Kakuzu rasgou e olhou para o conteúdo. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco e indecifrável. Ni, dada a urgência da situação, devemos tentar entender. Sakumo Taki e Tsunade não são o tipo de pessoa que nos trairia. O precioso filho de Sakumo já está no campo de batalha. Você acha mesmo que ele conseguiria ficar parado? E Tsunade, ela se libertou dos grilhões do passado, mas Konoha ainda é a vila construída pelo clã Senju. Você acha que ela conseguiria realmente permanecer indiferente? Ni assentiu. Ela precisava ter mais fé em seus companheiros. Ela tinha falado muito precipitadamente agora. Kakuzu-sama, nesse caso, devemos enviar reforços para apoiar Sakumo. Afinal, de certa forma, eles também representam a honra da Terra dos Dragões. Kakuzu balançou a cabeça. Tsunade só foi dar uma última olhada na vila que a criou. Mas Sakumo, a situação dele é diferente. Konoha certa vez o rotulou de traidor, uma desgraça. Desta vez, ele tem sua própria missão. Seu destino é algo que ele deve decidir por si mesmo. Seu olhar escureceu um pouco. No fundo, Kakuzu nutria grandes expectativas por Sakumo Taki. Se tudo corresse como planejado, este seria um momento de acerto de contas também para Konoha. Mas ele deixou esses pensamentos de lado. A guerra já havia começado. Era a hora da Terra dos Dragões agir. É hora de fazer uma visita a Kirigakuri. Capítulo 195. O erro tático de Konoha. Nuvens escuras pairavam no céu, lançando sombras sobre a terra. As forças de Kumo, 10.000 homens, cercaram completamente o acampamento de Konoha, deixando seus defensores em uma situação desesperadora. Dentro do acampamento, duas figuras se moveram rapidamente em direção à tenda de comando. Eram Yamanaka Inoishi e Aburami Shibi. Sem hesitar, entraram e encontraram Danzo sentado à cabeceira da sala. Danzo-sama, as forças de Kumo somam pelo menos 10.000, enquanto nós temos menos de 1.000, relatou Inoishi sombriamente. Para ser sincero, a disparidade é avassaladora. Peço permissão para enviar um pedido de socorro ao quartel-general. Dada a situação atual, como está em vantagem, mas eles não lançaram um ataque imediato. Suspeito que estejam tentando nos cercar e nos matar de fome, ou talvez pretendam nos usar como moeda de troca nas negociações com a aldeia. Danzo fez um gesto de desdém. Entendo. Vocês dois podem ir embora. Ao saírem da tenda, Inoishi e Shibi trocaram olhares cansados, suspirando em resignação.
Não há como negar, a mobilização de Konoha desta vez foi um erro grave. De fato, as forças dele superam as nossas em quase 10-1. Um confronto direto seria a morte certa. Até notei as mãos do Danzo-sama tremendo agora mesmo. Talvez, ele também esteja com medo. Os dois homens suspiraram novamente e se afastaram. Se Danzo tivesse ouvido a conversa, os teria esfolado vivos. Medo? Dele? Só de pensar nisso já era ridículo. Danzo lutou no mundo shinobi por décadas. De quem ele já teve medo? Quanto a sua mão tremer agora foi porque, sentado em sua cadeira, Danzo inclinou a cabeça para trás e reprimiu a alegria que borbulhava dentro dele. Ei? Ha 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 ha. Hiruzen, você calculou mal afinal. Você ingenuamente acreditou que já que Kumo e Konoha não tiveram grandes conflitos ultimamente, posicionar forças mínimas na fronteira seria suficiente. Mas esses selvagens não pensam logicamente. Eles reuniram uma força avassaladora e nos prenderam aqui. Konoha sofreu uma perda devastadora por causa do seu erro. Desta vez, você não terá escolha a não ser renunciar ao cargo de Hokage. A única maneira de Hiruzen Sarutobi expiar seu erro era renunciar ao título. Como Danzo poderia não se alegrar com isso? Ainda assim, ele não podia se dar ao luxo de demonstrar suas emoções. Um líder deve sempre exalar autoridade para manter o controle. Ele pigarreou. Tosse, tosse. Uma figura entrou na tenda, um jovem de pele pálida e olhos de cobra. Orochimaru, prepare as tropas para uma fuga. Orochimaru deu um sorriso irônico, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Uma fuga? Tem certeza, Danzo-sama? Romper as linhas inimigas agora, sem dúvida, resultaria em pesadas baixas. Mas Danzo sabia disso e desejava exatamente esse resultado. A expressão de Danzo endureceu. Informem todas as unidades, preparem-se para invadir ao amanhecer. Cozinhem à meia-noite e movam-se ao amanhecer. Qualquer soldado que desobedecer será executado na hora. Orochimaru riu, seus olhos dourados brilhando de divertimento. Não era preciso ser um gênio para entender as verdadeiras intenções de Danzo. Mas Orochimaru não tinha objeções. Ele já havia testemunhado morte e destruição suficientes durante a Segunda Grande Guerra Ninja para se tornar insensível a isso. A guerra era simplesmente um ciclo de cadáveres se acumulando. Além disso, o plano de Danzo estava alinhado com seus próprios interesses. Entendido. Eu vou. Assim que Orochimaru estava prestes a sair, seus olhos se estreitaram de repente. Seus sentidos aguçados detectaram algo incomum. Momentos depois, uma rajada de vento abriu a aba da tenda e uma figura invadiu o local. Seu desgraçado. Quem te deu permissão para invadir aqui? Danzo rugiu, sua fúria palpável. O intruso ignorou a fúria de Danzo. Atrás dele, um grupo de guardas de Konoha avançou, caindo de joelhos em terror. Danzo-sama, tentamos detê-lo, mas não conseguimos. Inútil. Danzo se levantou de um salto, pronto para colocar o recém-chegado em seu devido lugar. No entanto, antes que pudesse agir, uma espada curta já estava pressionada contra sua garganta. As pupilas de Danzo se contraíram ligeiramente. O que estava acontecendo? Como alguém ousa ameaçá-lo com uma lâmina dentro do acampamento de Konoha? Seria insubordinação? A voz de Orochimaru quebrou o silêncio. Sakumo, não sei por que você voltou, mas você se esqueceu das regras de ferro de um shinobi? Ataque. Sakumo não abaixou a lâmina. Seu olhar de aço se voltou para Orochimaru. Orochimaru, se você não tem nada de útil a dizer, então fique quieto. Eu não vim aqui para negociar com você. Orochimaru hesitou, sua expressão se tornando estranha. Naquele momento, ele não tinha escolha a não ser engolir o orgulho. Afinal, no grande esquema das coisas, Ataque Sakumo estava acima até mesmo do Sannin. Ignorando Orochimaru, Sakumo voltou seu olhar penetrante para Danzo. O esquadrão que você enviou para a morte, eu já os resgatei. Neste momento, Tsunade está tratando os ferimentos deles no acampamento principal. Antes de partirem, cada um deles jurou com convicção inabalável que estava lutando pela vila, por Konoha. Mas quando confrontados com a verdadeira escolha entre a vida e a morte, o medo deles não foi fingido. Se realmente precisamos romper as linhas inimigas, então peço que você lidere o ataque primeiro, Lord Danzo. Ao ouvir as palavras ásperas de Sakuma Taki, Danzo franziu o senho. Ele sabia que Sakuma havia voltado para causar problemas. Sakuma Taki, é melhor você entender, quem manda aqui sou eu. O tratamento que você recebeu na vila não tem nada a ver comigo. E seu filho também não está sob meu comando. Este não é o seu lugar. Danzo fazia todo o possível para se distanciar de Sakumo, tentando deixá-lo sem motivo para ficar. Sakumo ergueu uma sobrancelha. Você tem razão. Este lugar não deveria ter nada a ver comigo. Mas Kakashi já foi arrastado para este conflito, não é? Lentamente, Sakuma baixou a lâmina curta em sua mão. Matar Danzo ali não serviria para nada. Mas como ele tinha vindo hoje, estava determinado a recuperar algo. Com um movimento calmo, ele embainhou a lâmina nas costas e se virou para sair da tenda de comando. Assim que saiu, viu-se cercado. No entanto, os shinobi reunidos não estavam empunhando suas armas, prontos para o ataque. Em vez disso, muitos o olhavam com expressões repletas de algo completamente diferente, algo não dito. Um homem com o braço esquerdo envolto em bandagens e o direito apoiado em uma muleta, mancou em direção a Sakumo. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ele olhou para ele. Sakumo, obrigado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196, Carregando Arroz em Kirigakuri. Este mesmo ninja, que outrora condenou Sakuma Taki por priorizar seus companheiros em detrimento da missão, agora se encontrava diante de uma situação de vida ou morte. Seus membros haviam sido decepados pelo shinobi de Komogakuri, e a morte real o aguardava. No entanto, foi Sakuma Taki quem o salvou. Naquele momento, suas emoções eram complexas e conflitantes. Talvez o povo de Konogakure ainda debatesse se Sakumo deveria ter escolhido a missão ou seus companheiros. No entanto, aqueles envolvidos em tais discussões pareciam ter se esquecido de uma coisa. Sakuma Taki era um herói de Konoha.
Os méritos que ele havia conquistado para a vila estavam além do julgamento daqueles que meramente desfrutavam da paz pela qual ele lutava. Mas o próprio Sakumo não disse nada. Apenas assentiu e saiu do meio da multidão. A guerra em larga escala entre o País do Vento e o País do Fogo havia começado. Percebendo uma oportunidade, o País da Terra também lançou uma invasão pelo noroeste. No entanto, não mobilizou todas as suas forças. Da perspectiva de Noki, foi uma jogada calculada. Ele buscava o máximo benefício, mas não estava disposto a se comprometer muito sem uma visão mais clara do campo de batalha. Por outro lado, Komogakure estava indo com tudo. Eles haviam realocado um grande número de seus shinobi de defesa de fronteira, com a intenção de desferir um golpe decisivo em Konoha. Quanto a Kirigakure, sua postura contra Konoha também era bastante hostil. No entanto, dadas suas lutas internas, eles pouco podiam fazer além de enviar esquadrões de assassinos para perseguir Konoha das sombras. A névoa girava sobre a paisagem, montanhas se estendiam infinitamente e a água abaixo ondulava com perturbações incessantes. Kug, Ung, droga, se como ele é tão forte? A diferença de poder é avassaladora. Os corpos de vários shinobi de Kirigakure estavam espalhados pelo chão, seus gemidos de dor ecoando pela água. Nagato, caminhando sobre a água, pisou em um pilar de pedra na praia. Kakuzu-sama, conforme seu pedido, a tarefa está concluída. O olhar frio e calculista de Kakuzu percorreu o shinobi derrotado de Kirigakure. Então essa é a sua suposta crença? 50 shinobi de elite, essencialmente um esquadrão de assassinos, estavam agora incapacitados. No entanto, apesar de possuir o Rinnegan, Nagato deliberadamente escolheu poupá-los, ferindo em vez de matar. Nagato assentiu. Na verdade, matar alguém era muito mais fácil do que feri-lo gravemente e, ao mesmo tempo, garantir sua sobrevivência. No entanto, ele estava disposto a fazer de tudo para defender seus princípios, para sempre manter um senso de compaixão em seu coração. Ele seguiria os ideais que Yaiko lhe ensinou, lutando pela verdadeira paz neste mundo. Muito bem. Nesse caso, vamos, disse Kakuzu, saltando do pilar e gesticulando para que Nagato o seguisse. Juntos, eles desapareceram na densa floresta, sumindo na névoa persistente. Kakuzu-senpai, tem algo que eu não entendo. Falar. Kirigakure não faz parte do território da Terra dos Dragões, então por que você insistiu em vir aqui? Nagato expressou suas dúvidas. Essa também era a razão pela qual ele se absteve de massacrar o shinobi de Kirigakure de uma vez. Kakuzu parou e olhou para Nagato antes de responder. Se você fosse eu, pense bem, que motivo eu teria para invadir Kirigakure? Nagato refletiu sobre a questão por um momento. Kirigakure enviou repetidamente esquadrões de assassinos para assediar a Terra dos Dragões. Kakuzu-sama, suas ações foram pelo bem da vila. Kakuzu parou de andar novamente. Você está certo. Essa é uma das razões. Nagato franziu a testa levemente. Kakuzu-sama, perdoe-me pela minha ignorância, mas você poderia explicar melhor. Em vez de demonstrar impaciência, Kakuzu levantou um único dedo. A frase pela vila não é algo que só você, mas todas as 5 grandes vilas shinobi costumam dizer aos seus ninjas. À primeira vista parece uma causa justa, afinal, significa proteger o próprio lar. Mas se rastrearmos isso até o período dos estados combatentes, essa frase significava simplesmente para o clã, ponto. Seja pelo clã ou pela aldeia, inúmeras pessoas derramaram sangue e lutaram até a morte por causa dessas palavras, alimentando um ciclo de ódio transmitido de geração em geração. Você entende o que quero dizer? Shinobi de Konoha lutam por Konoha. Shinobi de Kirigakure lutam por Kirigakure. Todas as vilas defendem a mesma ideologia, perpetuando o ciclo. À medida que a lógica se consolidava, Nagato de repente compreendeu o panorama geral. A maioria dos shinobi tinha orgulho de lutar por sua aldeia, sem nunca perceber que essa era a raiz da própria guerra. Nagato franziu as sobrancelhas, acariciando o queixo enquanto contemplava. Se for esse o caso, então a compreensão mútua entre as pessoas é quase impossível. A guerra só leva a derramamento de sangue e sofrimento, o que por sua vez gera ainda mais dor. Se as pessoas pudessem vivenciar essa dor de antemão, mudariam. Somente através da dor as pessoas podem refletir, somente a dor pode fazê-las considerar suas escolhas antes de agir. Somente a dor. Pare aí mesmo. Antes que Nagato pudesse terminar, Kakuzu levantou a mão para interromper. Se ele permitisse que Nagato continuasse, a próxima coisa que ele provavelmente diria seria algo sobre quanto arroz uma pessoa conseguiria carregar escada acima. Em vez disso, Kakuzu decidiu dar a Nagato uma resposta direta. Essa mesma questão já havia sido debatida há muito tempo, em suas discussões com Tobirama Senju. O mundo shinobi estava em turbulência há tanto tempo, ódio alimentando ódio, vingança gerando vingança. Esperar que as pessoas abandonassem repentinamente seus rancores era um sonho impossível. Para resolver ressentimentos pessoais e reunir o mundo shinobi, um catalisador era necessário. E esse catalisador seria um poderoso inimigo externo. Na linha do tempo original, esse catalisador deveria chegar em menos de 20 anos. Infelizmente, aquele idiota do Naruto acabou desperdiçando a oportunidade. Assim como o Deus Shinobi, enquanto ele estava vivo, a paz permaneceu firme, mas no momento em que ele morreu, o mundo shinobi mergulhou no caos. Talvez aquele segundo pirralho com o Sharingan realmente tenha percebido tudo. Mas, ei, Kakuzu-sama, do que você está falando? Quem é o segundo pirralho? Não é nada. Por enquanto, você pode continuar contemplando sua grande visão de paz. Ou talvez aproveitar esse tempo para desenvolver ainda mais as habilidades do seu Rinnegan. Afinal, você ainda não atingiu seus verdadeiros limites.
Kakuzu estava profundamente curioso sobre o potencial de Nagato. A Pen que carregava a bandeira da Akatsuki estava longe de representar todo o poder de Nagato. Se havia uma cena que realmente demonstrasse a destreza de combate de Nagato, era quando a chamada dupla velha, fraca e aleijada fazia seu movimento. Embora possuíssem chakra ilimitado, ainda estavam presos aos seus corpos Edo Tensei. E naquela época Nagato teve o infortúnio de encontrar o garoto de ouro de Kishimoto, forçando-o a sair do palco prematuramente. Seu verdadeiro auge nunca havia sido totalmente demonstrado na linha do tempo original. Nesta vida Kakuzu estava ansioso para ver até onde Nagato poderia crescer. Os dois continuaram sua fúria por Kirigakuri. Aderindo aos seus ideais, Nagato se recusou a tirar uma única vida. Kakuzu não interferiu. Afinal, seu objetivo era apenas abalar o moral de Kirigakuri. A princípio, os shinobi de Kirigakuri ficaram confusos, mas ao perceberem que Kakuzu e Nagato nunca mataram ninguém, sua compreensão mudou. Isso não era misericórdia, Kakuzu estava zombando deles, humilhando-os, tratando-os como se fossem inferiores a ele. A constatação encheu o shinobi de Kirigakuri de raiva. Alguém precisava intervir e pôr fim a essa desgraça. Capítulo 197. O homem honesto aparece. Kakuzu, você não é de Kirigakuri, mas age impunemente aqui, massacrando como bem entende. Estamos indignados além da conta. Eu o desafio para uma caçada no Lago Crescente, onde colocaremos em jogo a honra da nossa aldeia. Viva JZ! Segurando a carta desafio na mão, Kakuzu achou-a bastante divertida. Ele e Nagato estavam ali há meses, sem nunca interromper sua campanha de destruição. O Mizukage Mufu provavelmente sabia que Kakuzu viera atrás dele, e era por isso que ele ainda não havia se mostrado. Ou talvez aquele que o controlava das sombras o tivesse proibido. De qualquer forma, uma vez concluída a batalha, o reinado do terceiro Mizukage provavelmente chegaria ao fim. Enquanto os verdadeiros poderes permaneceram escondidos, seus subordinados estavam ansiosos por ação. Viva JZ, um jovem ousado. Kakuzu aceitou o desafio. Poucos dias depois, chegou ao Lago Crescente com Nagato a reboque. O lago era vasto, envolto em névoa espessa. O grande volume de água e a neblina natural o tornavam um campo de batalha ideal para o shinobi de Kirigakuri. JZ havia escolhido seu terreno com sabedoria. Uma hora se passou. Depois outro. Kakuzu franziu as sobrancelhas. Isso é algum tipo de brincadeira? Será que esse novato estava encarando o desafio como uma brincadeira de criança? Irritado, Kakuzu considerou a ideia de arrasar Kirigakuri. Nagato só conseguiu esboçar um sorriso sem graça. Kakuzu-sama, talvez devêssemos seguir em frente. Pode ter havido um atraso, afinal, Kirigakuri também está em guerra com Konogakakuri neste momento. Kakuzu não disse nada, apenas deu um passo à frente. Ele e Nagato atravessaram as águas do Lago Crescente, chegando à margem oposta. Continuaram em direção à floresta próxima quando Nagato subitamente ficou tenso. Sinto o cheiro de sangue. Seu Rinnegan vasculhou os arredores, procurando por inimigos escondidos. Kakuzu apenas cruzou os braços, observando em silêncio. Durante meses Nagato fora quem lutara, reduzindo as forças de Kirigakuri a um estado lamentável. Considerando a dificuldade de lidar com Kakuzu, fazia sentido que os shinobi da vila tentassem uma emboscada. Mas isso não seria um pouco desonesto? A carta prometia um duelo mano a mano, mas lá estavam eles, recorrendo a truques. Mais importante, Viva JZ era realmente o tipo de pessoa que praticava esses jogos desonestos? À medida que se aproximavam, figuras começaram a tomar forma na névoa. Eles conseguiam até ouvir vozes. Um som de água fria ecoou pelo ar. Uma katana foi lentamente retirada do corpo de Viva JZ. O carrasco diante dele tinha um rosto de tubarão, guelras ao longo das bochechas e uma presença sinistra. Oshigaki Kizami. Por quê? Por que trair a vila? JZ murmurou, sua vida se esvaindo. Ele tinha suas queixas com Kirigakuri. Chegou a considerar a possibilidade de desertar. Mas ele não agiu. Ele ainda era um dos 7 espadachins ninja da névoa. Mas lá estava Kizami derrotando e reivindicando a lâmina do carrasco como sua. Ei. Kizami soltou sua risada característica. Desempenhar o papel de protetor e carrasco, alternar entre os papéis indefinidamente. Neste mundo de shinobi não passa de hipocrisia. Esta é a minha despedida da vila. Agora, descanse em paz. Com outro impulso, a katana afundou no peito de JZ. Ele tossiu sangue e soltou um último grito antes de ficar em silêncio para sempre. Kizami balançou a lâmina do carrasco em um arco lento, testando seu peso. Nada mal. Mas apesar de suas palavras, um lampejo de hesitação cruzou seu rosto. A lâmina era forte, mas havia algo nela que parecia estranho. A lâmina do carrasco não lhe dará o que você realmente busca. Deixe-a ir. Uma voz soou. Kizami não se mexeu. Ele protegeu camaradas com suas próprias mãos. Ele os matou com suas próprias mãos. Ele observou uma kunoichi, alguém que tinha uma consideração especial por ele, sorrir enquanto morria por sua lâmina, dizendo que não o culpava. Quem poderia saber a turbulência em seu coração? Sua alma já fragmentada havia se distorcido há muito tempo, dando a ele uma perspectiva única sobre o mundo shinobi. Eu nunca imaginei encontrar o infame Kakuzu na véspera da minha deserção. Você está aqui para me matar ou me impedir? O riso de Kizami permaneceu inalterado. Se por apatia ou por suprema confiança em sua própria força, era difícil dizer. Kakuzu formou um selo rápido. Um enorme pergaminho de invocação surgiu, desenrolando-se no ar. De dentro, uma espada enfaixada emergiu. Sentindo um chakra familiar, Sameada se mexeu. Sua boca se abriu ligeiramente e seu corpo espinhoso se contraiu como se tentasse se libertar das amarras. Kakuzu lançou a lâmina no ar. Kizami a pegou sem esforço. Sentindo a ressonância imediata entre ele e Sameada, o sorriso casual de Kizami desapareceu um pouco. Kakuzu estava certo. Esta era a arma destinada a ele.
Quem você quer que eu mate? Os dentes de tubarão de Kizami brilharam enquanto ele falava. Kakuzu riu baixinho. Se tem alguém para matar, é você. Nagato, divirta-se com ele. Nagato não hesitou. Suas mãos se juntaram, e num piscar de olhos, ele se lançou contra Kizami. Kizami permaneceu imperturbável. Ele já tinha visto inúmeras batalhas, e sabia como se defender. Tigre, boi, macaco, coelho, rato, javali, galo, boi, cavalo, cão, tigre, cobra, boi, macaco, coelho. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Uma onda torrencial irrompeu, uma onda gigante avançando com imensa força. Rugiu pelo campo de batalha, ameaçando engolir Nagato por inteiro. Nagato ficou surpreso. Nunca havia encontrado alguém com uma quantidade tão avassaladora de chakra. Isso está além dos padrões normais de shinobi. Uma gota de suor se formou em sua testa. Diante de uma liberação de água tão poderosa, ele não podia hesitar. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Nagato bateu a mão no chão com força. A terra convulsionou e se agitou, uma força contrária se erguendo para enfrentar as águas turbulentas. Os dois jutsus se chocaram com uma explosão devastadora, remodelando o terreno ao redor. Árvores, rios e terra foram engolidos pela violenta convulsão. Enquanto a poeira baixava, Nagato e Kizami ficaram no topo de cumes opostos, olhando um para o outro. Kizami soltou outra risadinha. Impressionante, garoto. Parece que vou ter que me esforçar ao máximo. Nem mesmo o lendário Rinnegan pareceu abalar sua confiança. Porque ele, o Shigaki Kizami, não temia nada. Capítulo 198. Kakuzu contra. Embora as técnicas de liberação de terra mal conseguissem neutralizar a liberação de água de Kizami, suas reservas de chakra eram simplesmente vastas demais, talvez até maiores que as de Jiraiya. Ele era um oponente problemático. Derrotá-lo talvez exigisse o uso do poder daqueles olhos. Nagato fechou seu Rinnegan enquanto estratégias de batalha se formavam rapidamente em sua mente. No entanto, naquele momento, idiota, Nagato foi forçado a abrir os olhos e olhar para trás. Kakuzu-sama, peço sinceras desculpas. Com meus níveis de chakra atuais, isso é o melhor que posso fazer com a liberação de terra, disse Nagato, sentindo-se um tanto envergonhado. Mas suas palavras não fizeram nada para mudar a expressão severa de Kakuzu. Kakuzu deu um passo à frente, passando por Nagato sem hesitar. Jiraiya não te ensinou nada? O único objetivo de um shinobi é eliminar o inimigo. Mesmo que você hesite em matar, no mínimo, seu objetivo deve ser derrotá-lo. Você tinha uma oportunidade de ouro pela frente e a desperdiçou na liberação de terra. Estou completamente decepcionado. Nagato coçou os cabelos ruivos, frustrado. Kakuzu-sama então, o que devo fazer? Afaste-se. Vou lhe mostrar. Quando Kakuzu encarou Kizami de frente, a expressão deste mudou ligeiramente. Que engraçado. Kakuzu-sama, seu nome é lendário no mundo shinobi. Talvez, aos seus olhos, todos os outros sejam apenas lixo. Mas não fique tão convencido. Você pode acabar mordendo a própria língua. Um brilho de intriga brilhou nos olhos de peixe de Kizami. Se ele conseguiria derrotar Kakuzu nunca lhe passou pela cabeça. Criado na névoa de sangue, ele fora treinado desde a infância para ser apenas uma ferramenta. Por mais formidável que fosse o inimigo, o medo nunca era uma opção. O que o irritava era a arrogância de Kakuzu, a maneira como ele falava como se a vitória já estivesse garantida. Se eu mordo a língua ou não, você vai descobrir em breve. Ao ouvir a resposta calma de Kakuzu, Kizami não perdeu mais tempo. Suas mãos começaram a formar selos em alta velocidade. Diante de alguém como Kakuzu, ele precisava começar forte. Liberação de água, onda de corte de água, rato, boi, cobra. No momento em que Kizami estava formando selos, Kakuzu desapareceu de repente com a técnica de cintilação corporal, aparecendo diretamente na frente dele. As pupilas já pequenas de Kizami dilataram-se dramaticamente. Nani? A cintilação corporal era uma técnica shinobi básica, quase todos podiam usá-la. Mas dominá-la a esse ponto era outra história. Kakuzu estava vivo há quase 60 anos, mais tempo do que a maioria dos shinobi já havia nascido. Mesmo sem se concentrar nisso, seu cintilador corporal ainda era de nível elite. Contra ele, a maioria das pessoas nem teria tempo de reagir. Quem disse que você pode formar selos? O punho de Kakuzu atacou. Instintivamente, Kizami abandonou seu jutsu, cruzando os braços na frente do peito para bloquear o golpe. Estrondo. Você bloqueou meu soco. Nada mal. Ao ouvir o elogio indireto de Kakuzu, Kizami não ficou nada satisfeito. Recuou imediatamente, os dedos atravessando outra série de selos. Rato, boi, macaco, tigre. Kakuzu já estava em cima dele novamente. Um chute poderoso voou em sua direção, forçando Kizami a se esquivar para trás mais uma vez. Macaco, javali, rato. A troca se repetiu diversas vezes. Depois de mais de uma dúzia de tentativas frustradas de terminar um jutsu, o rosto de tubarão de Kizami se contorceu de frustração. Kakuzu. Ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não conseguia encontrar as palavras, porque ele tinha acabado de perceber uma falha séria em si mesmo. Quando era aluno da academia de Kirigakuri, ele tentou encurtar o tempo de batalha pulando completamente os selos de mão. Seu instrutor o pegou, deu-lhe um tapa tão forte que ele girou 3 vezes e o repreendeu por tentar pegar atalhos. Shinobi tinha que dominar cada passo, um de cada vez. Cortar atalhos nunca o tornaria forte. Aquele tapa deixou uma marca inesquecível em Kizami. Desde então, ele se concentrou em fazer selos de mão corretamente. O hábito o acompanhou até a idade adulta. Ele pensou que melhorar a velocidade do selo manual seria suficiente para evitar interrupções. Mas ele subestimou Kakuzu. Kakuzu era rápido demais. A menos que Kizami tivesse uma velocidade de mão comparável à de Kakashi, ele jamais conseguiria finalizar um jutsu à sua frente. Ao ver o rosto normalmente pálido de Kizami escurecer como um fígado machucado, Kakuzu riu baixinho. Já tinha brincado com ele o suficiente. Para ser justo, Kizami era um talento excepcional.
Só suas reservas de chakra, comparáveis às de uma besta com cauda, estavam além do alcance de shinobi comuns. Desenvolver sua liberação de água a um nível que rivalizasse com Senju Tobirama também não foi pouca coisa. O país do dragão precisava de alguém como ele. Kakuzu apontou para a sameada caída no chão. Pegue-o, trate-o como uma invocação. Tente estabelecer uma conexão com ele. Se você realmente se tornar um tubarão na água, seu poder pode aumentar em pelo menos 50%. Ao ouvir as palavras de Kakuzu, Kizami hesitou por um instante antes de estender a mão para a sameada. Mas então parou e olhou para Kakuzu com seus olhinhos brilhantes. Ele percebeu. Kakuzu nem sequer estava lutando seriamente. Seu aperto na sameada aumentou e depois relaxou. Kakuzu, está circulando um boato. Dizem que você é o shinobi mais forte do mundo atualmente. Eu não acredito, a menos que você consiga bloquear meu próximo ataque. Kakuzu não respondeu. Apenas gesticulou para que Kizami prosseguisse. Desta vez, vou deixá-lo terminar seus selos. Kizami não perdeu tempo. Assim que completou os selos de mão, suas bochechas incharam como um balão. Liberação de água. Grande onda de choque explosiva de água. Embora fosse apenas uma técnica padrão de liberação de água, a versão de Kizami era incomparável. O volume de água era capaz de submergir o topo de uma colina inteira. Mais de 10 minutos depois, a mão esquerda de Kakuzu estava encharcada. Os tentáculos negros de seu medo do rancor da terra pulsavam com um brilho carmesim, indicando uma coisa. Ele estava cheio. A absorção havia excedido até mesmo o poder de uma bijudama do 8 caudas. Quanto a Kizami, sentou-se pesadamente no chão, exausto. Havia usado todas as técnicas que possuía, mas não eram suficientes para lidar com Kakuzu. Mas não havia nenhum traço de medo em seu rosto. Ele vira a morte inúmeras vezes. Suas mãos estavam manchadas de sangue. Como executor de Kirigakure, ele nunca temera a morte. Ainda assim, se ele tivesse que morrer, pelo menos morreria com dignidade. Levantando-se, ele mostrou seus dentes afiados em um sorriso largo. Ei. Acho que a vida de um ninja rebelde é realmente difícil. Eu nem consegui sair da vila antes de ser caçado. Mas ei, se eu vou morrer, ser morto por você não parece tão ruim. Então vamos lá. Mostre-me sua verdadeira força. Levantando-se a meada, Kizami se preparou. Mesmo sem chance de vitória, lutaria até o fim. Capítulo 199. Kizami se junta à equipe. Kakuzu não tinha interesse em interceptar o golpe final de Kizami. Para realizar grandes feitos, a cooperação dos outros era essencial. Kizami, sua força é inestimável para Higakure. Junte-se a nós, convidou Kakuzu com um tom firme. No entanto, a expressão de Kizami não mudou. Apoiando sameada no ombro, ele riu baixinho. Esse é um convite bem sincero. Kakuzu sentiu uma pontada de frustração. Kizami não estava errado. Se ele queria recrutar alguém, precisava de um motivo convincente. Seus pensamentos se voltaram para a Akatsuki original e as circunstâncias em que cada membro se juntara a ela. Ao contrário dos outros, Kizami não tinha grandes ambições. Ele era apenas um shinobi rebelde em busca de uma causa. Ida e Kakuzu se juntaram por fé e ganância, respectivamente. Deidara e Sasori se dedicaram à arte. Itachi tinha sua missão como agente duplo. Nagato buscava sua visão de paz, enquanto Konan a seguia por lealdade. Orochimaru se juntara a Akatsuki pelo Rinnegan. Tobi e Zetsu Negro tinham seus próprios interesses ocultos. Até J. Zebiva tinha seus motivos. Mas Kizami, ele era apenas um andarilho no submundo, dedicando-se de corpo e alma a uma organização sem interesses pessoais além da sobrevivência e do propósito. Kakuzu suspirou. Quero criar um novo mundo. Não sei exatamente como será quando estiver pronto, mas sei de uma coisa. Acabará com conflitos sem sentido e reduzirá o derramamento de sangue desnecessário entre shinobi. Disputas serão resolvidas por lei, não por guerra sem fim. Para construir um mundo assim, preciso de aliados fortes. Você se juntará a mim? Kizami permaneceu em silêncio por alguns instantes, com seus olhos penetrantes estudando Kakuzu. Então, um sorriso se espalhou por seu rosto de tubarão. Parece interessante. Pelo menos mais interessante do que ficar nesta vila envolta em sangue, não acha? Sua traição a Kirigakure era motivada pela decepção. Ele estava cansado de alternar entre protetor e executor, de viver na chamada névoa sangrenta. Kakuzu ofereceu um caminho diferente que o intrigava. Ao ver a aceitação de Kizami, Kakuzu permitiu que um sorriso raro surgisse em seus lábios. Com Nagato ali, ele não se importava mais em formar uma nova Akatsuki, uma que remodelaria o mundo. Com Kizami ao seu lado, seus planos em Kirigakure passariam por alguns ajustes. Quando Kakuzu e Nagato pisaram nas pequenas ilhas ao redor de Kirigakure, os moradores locais não reagiram com pânico. Após meses operando no País da Água, seus nomes se espalharam. Inicialmente, muitos shinobi os amaldiçoaram e os aldeões os temeram. Mas com o passar do tempo, as pessoas notaram algo. Kakuzu e Nagato matavam apenas shinobi, sem nunca ferir civis. Isso os diferenciava das forças implacáveis que assolavam a região. Kakuzu já havia escolhido seu próximo alvo. Ozuki Mizuki, isso não é coerção, mas um convite sincero. Além disso, esta pode ser a última chance do seu clã. Aproveitá-la ou não, depende de você. O homem de meia-idade à sua frente permaneceu em silêncio. O clã Ozuki havia sobrevivido desde o período dos reinos combatentes, atingindo seu auge sob o governo do segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu. No entanto, o reinado de Genjetsu foi curto. Ele pereceu junto com o segundo Tsuchikage. Nos anos seguintes, a influência do clã diminuiu. Apesar de possuírem uma poderosa Kekkei Genkai, eles foram alvo do terceiro Mizukage, que nutria profundo ódio pelos clãs de linhagem. Embora tivessem conseguido garantir uma posição dentro dos 7 espadachins ninja, seus números diminuíram constantemente. Agora, restavam apenas uma dúzia deles. A oferta de Kakuzu era clara: mudar-se ou enfrentar a extinção. Não era uma oportunidade que ele estava oferecendo, era um ultimato.
Realocar um clã inteiro não era tarefa fácil. Normalmente, tal decisão exigia uma votação coletiva, longas discussões e negociações com o governo vigente. Uma nação não permitiria simplesmente que um de seus clãs mais notáveis partisse sem resistência. Após 3 meses de deliberação, o clã Ozuki tomou sua decisão. Eles deixariam a Terra da Água, desde que Kakuzu garantisse sua passagem segura. Em um mundo marcado pela lealdade e por laços arraigados, tal escolha poderia parecer extrema. Mas aquela era Kirigakuri, uma vila moldada pelo isolamento e pela desconfiança. Ali, os clãs de linhagem tinham pouco apego à sua terra natal, especialmente após anos de perseguição. Sob o governo do terceiro Mizukage, seu destino fora, na melhor das hipóteses, incerto e na pior, condenado. Kakuzu não os pressionou mais. Em vez disso, ordenou que Nagato abrisse caminho. Com o clã Ozuki protegido, Kakuzu se voltou para seu próximo alvo, o clã Yuki. Eles estavam em uma situação ainda mais grave. Seus números haviam diminuído para apenas 2, um ancião de 70 anos e sua neta de 13 e a última de sua linhagem. O ancião já havia decidido abandonar o sobrenome e deixar a garota viver no anonimato, garantindo sua sobrevivência nas sombras. A oferta de Kakuzu foi generosa. Ele não apenas garantiria a segurança deles, como também lhes daria um novo lar na Terra dos Dragões. Quanto à lealdade a Kirigakuri, Kakuzu zombou da simples ideia. Aquela vila os havia abandonado há muito tempo. Com essas questões resolvidas, Kakuzu considerou enviar Kizami para localizar quaisquer outros clãs de linhagem remanescentes em Kirigakuri. No entanto, quando ele estava finalizando seus próximos passos, um visitante inesperado chegou. Após um breve momento de reflexão, Kakuzu decidiu conhecer essa pessoa. Dias depois, os dois sentaram-se frente a frente. Kakuzu, agora com mais de 60 anos, viu-se olhando para alguém que parecia ter pelo menos uma década a mais. Capítulo 200. Genin de Konoha. Genshi era um homem que sobrevivera ao período dos reinos combatentes. Ao lado do primeiro Mizukage, Byakuren fundou Kirigakuri. Sua reputação na aldeia era de grande sabedoria e experiência. Tendo vivido na mesma época, não havia necessidade de gentilezas excessivas entre ele e Kakuzu. Genshi ergueu a xícara de chá e tomou um gole lento, com o olhar pousado em Kakuzu. Seu coração estava repleto de emoções complexas. Apesar de terem a mesma idade, suas condições eram completamente diferentes. Kakuzu permanecia tão vigoroso quanto um jovem, enquanto Genshi já havia passado da idade. No entanto, pelo bem da aldeia que havia construído com as próprias mãos, havia coisas que ele não podia abandonar. Kakuzu, as políticas imprudentes do terceiro Mizukage deixaram Kirigakuri em ruínas. Agora que você vingou seu rancor, é hora de acabar com isso, não acha? O tom de Genshi não era acusatório nem cheio de ressentimento. Ele não tinha intenção de dificultar as coisas para Kakuzu. Afinal, apesar da presença de Kakuzu em Kirigakuri nos últimos meses, nenhum aldeão havia sido ferido por ele. Embora os detalhes tivessem sido tratados pessoalmente por Nagato, Genshi não acreditava que um jovem como Nagato pudesse ter um entendimento tão profundo de contenção. Era evidente que Kakuzu havia dado essas ordens. Como o homem demonstrou misericórdia, foi possível negociar. Kakuzu pensou por um momento antes de dar uma resposta direta. Tudo bem, mas as pessoas que levei comigo, não vou devolvê-las. Suspiro. Genshi soltou um suspiro pesado, com a voz carregada de tristeza e arrependimento. Mesmo assim, não discutiu. Talvez ele também simpatizasse com a situação dos clãs do Kekkei Genkai. Se lhe faltasse um pouco de compaixão, não seria considerado um ancião respeitado de Kirigakuri. Quanto àquele homem, Mufu, nós o encontraremos em breve. Tudo será investigado minuciosamente. Kakuzu deu de ombros indiferentemente. Isso é problema da sua aldeia, não meu. No entanto, a curiosidade falou mais alto, e ele perguntou: quem será o seu quarto Mizukage? Genshi permaneceu em silêncio. Não tinha intenção de revelar mais nada sobre os casos de Kirigakuri a Kakuzu. Ao ver isso, Kakuzu não insistiu. Inicialmente presumira que seria Meiterumi, mas considerando que ela tinha apenas uns 10 anos na época, isso era improvável. Com isso, a conversa entre os dois chegou ao fim. Embora parecesse insignificante à primeira vista, a discussão simbolizava a aceitação de Kirigakuri pela saída dos clãs Ozuki e Yuki. Também ajudou Kizami a limpar sua identidade. Kakuzu instruiu Nagato a providenciar uma evacuação ordenada dos clãs da linhagem limite. Enquanto isso, em outra parte de Kirigakuri, as coisas estavam longe de ser pacíficas. O plano de Genshi para depor o terceiro Mizukage não era algo fácil de realizar. Ele precisava primeiro obter o apoio dos outros oficiais de alto escalão da vila. Somente com apoio esmagador ele poderia agir. Apesar de Mufu perder algum poder em Kirigakuri, ele ainda era o terceiro Mizukage. Enquanto não chegasse a um acordo com Konoha, a batalha estava longe de terminar. Uma densa floresta na fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Água. Um esquadrão de Konoha encontrou inesperadamente uma força de Kirigakuri. Infelizmente, a sorte não estava do lado de Konoha. Eram apenas 5, Might Guy, Shiranui Gema, Ebizu e 2 Jonins, Arida Sanjiro e Shimura Seito. Seus oponentes, no entanto, consistiam em mais de 100 ninjas inimigos, incluindo um número significativo de Jonins. A menos que Minato Namikaze chegasse para resgatá-los, a sobrevivência era quase impossível. Percebendo que estavam prestes a ser cercados, Seito cerrou os dentes e deu uma ordem implacável. Vocês 3 pirralhos fiquem para trás e segurem-nos. Sanjiro e eu vamos recuar para reportar. Ao ouvir isso, o futuro Flash Negro, Ebizu, foi o primeiro a protestar. Capitão Seito, você está nos mandando para a morte. Tolo insolente.
Seito rugiu e deu um tapa forte em Ebisu, fazendo voar vários metros. Ebisu, Might Guy imediatamente correu para o lado dele, ajudando-o a se levantar. Seito não hesitou em usar esse momento para reforçar seu ponto de vista. Vocês três só obtiveram suas patentes de Chunin porque se voluntariaram para o campo de batalha. Vocês realmente entendem o que significa ser um ninja? O que significa estar no campo de batalha? Acham que estou abandonando vocês por covardia? Estão enganados. Para um ninja no campo de batalha, o mais importante é a inteligência. Uma grande força de Kirigakure está se preparando para atacar nosso quartel-general. Preciso entregar esta informação, ou as consequências serão desastrosas. Suas mortes aqui são pelo bem da vila. Entenderam? 10 segundos. Foi todo o tempo que Seito teve para gritar seu raciocínio. Então, sem esperar por uma resposta, fez um sinal para o companheiro. Sanjir, estamos indo embora. Sem hesitar, os dois Jonin fugiram. Might Guy cerrou os punhos. Sabia muito bem que seu pai era apenas um genin. Mesmo com ele, Ebisu e Gema, o recém-promovido Chunin, eles não tinham chance contra números tão avassaladores. O desespero estava se instalando. Mas então, um borrão verde riscou o campo de batalha, posicionando-se na frente de Might Guy. O colete verde vibrante era inconfundível. Em Konoha, apenas 2 pessoas o usavam. Uma delas era Might Guy. O outro, pai. Might Guy engasgou em choque. Suas emoções eram complexas. Ele não estava muito feliz, mas sim profundamente triste e até um pouco envergonhado. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Você é apenas um genin. Por toda a lógica, alguém da patente de Might Dui não deveria ter sido autorizado a entrar no campo de batalha. No entanto, lá estava ele. Might Dui, no entanto, ignorou as preocupações do filho, concentrando-se nas forças inimigas que o cercavam. Seu tom era calmo, mas firme. Não há tempo para discutir. Corra, vou ganhar tempo para você. Correr? Não seja ridículo, pai. Eles têm mais de 100 ninjas, pelo menos metade deles são Jonin. Você não consegue lidar com eles sozinho. A voz de Might Guy estava cheia de desespero. Ele se virou, esperando por ajuda, mas viu que Seito e Sanjir já haviam parado de correr. Might Guy cerrou os dentes e abaixou a cabeça, as mãos unidas em uma prece silenciosa. Só lhe restava a esperança de que os 2 Jonins o ajudassem, mesmo que apenas com algumas técnicas de ninjutsu. No entanto, o que um genin fracassado está fazendo aqui? Procurando um lugar para morrer? Não é só isso. Ele está envergonhando Konoha enquanto faz isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.